querendo polemizar, né? Mas eu vejo esse texto da seguinte maneira. Eu concordo que toda autoridade ela é instituída por Deus, né? Mas eu não concordo que toda pessoa que assume o cargo que é de autoridade seja instituído por Deus, né? Então, o cargo de presidente é um cargo, né, que é para ser instituído por Deus. Mas nem todas as pessoas que entram e sentam naquela cadeira são pessoas colocadas por Deus, né? Então, assim, todas que são autoridades instituídas por Deus, eu tenho que obedecer. Mas aquelas que estão usurpando uma cadeira que é de autoridade, eu não devo obedecer. Eu devo obedecer àquela pessoa que tem realmente a autoridade do Pai, né? Agora, como que eu vou saber, né? Vamos ver o caso dos três que o Ronaldo falou, né? Quem que era a autoridade ali? Era o rei, né? Então, os três teriam que obedecer, né? Porque o rei era a autoridade, né? No entanto, eles não obedeceram, né? Aí tem o caso de Pedro, né? Lá em Atos, né? Atos 5, 27, né? Então, trouxeram Pedro, né? Ao Sinédrio, né? Com o sumo sacerdote que foi interrogado. Os sumos sacerdotes, eles eram autoridades diante dos judeus, né? Então, o Sinédrio era como se fosse o nosso STF aqui, né? Eles eram autoridades, né? E eles falaram para Pedro e demais apóstolos, né? Mas expressamente vos ordenamos que não ensinasses esse nome, né? Contudo, encheste Jerusalém da vossa doutrina e queria lançar sobre nós o sangue do vosso homem. Então, eles ordenaram a Pedro e aos apóstolos para não mais falassem, né? Aí o que Pedro falou, né? Aí Pedro e os mais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens, né? Então, assim, era autoridade, Pedro, naquele momento, não obedeceu. Por quê? Porque ia contra os princípios espirituais dele. Então, quando eu for questionado espiritualmente, né, quanto ao meu princípio, eu prefiro obedecer a Deus. Quando não for influência aos meus princípios espirituais, eu vou obedecer, né? Então, assim, a questão da obediência, ela é devida, sim, até o ponto que não vá contra a minha fé, né? Então, eu não posso me trair, eu não posso ir contra aquilo que eu creio, né? Então, por outro lado, ter aquele versículo, né? Bem-aventurado aquele que não se condena daquilo que aprova, né? Eu também tomei a vacina, mas eu tive paz em tomar. Então, eu não fui confrontado, eu não tive que abandonar minha fé para tomar a vacina, né? Eu estava em paz, eu sempre tomei a vacina de gripe, né? Então, eu não, em momento nenhum eu questionei, né, se eu deveria ou não tomar. É um medicamento e eu creio que o Pai usa meios humanos também para nos ajudar, embora tinha toda essa controvérsia, né, mas eu não, como eu tomava de vacina de gripe, todo ano tomava, cara, não tem, a princípio eu não tem por que não tomar, e não questionei e tomei. Tomei a primeira, tomei a segunda, mas a terceira eu já não estou em paz, né? Eu já não estou em paz ao tomar. Porque eu tenho visto tanta reação, tanta coisa, que eu já não estou em paz. Então, agora, se eu tomar, eu já posso me considerar que eu não vou estar sendo, não vai estar sendo bênção, porque eu não estou em paz e vou fazer, né? Então, se eu fizer, vai ser contra a minha consciência. Então, eu não vou fazer isso, né? Então, eu não vou fazer porque eu não estou em paz de tomar, né? Mas enquanto eu estiver em paz, eu vou fazer. Então, se ela teve paz se eu tomar, amém, né? Amém. Só não está errada de fazer isso. Então, você tomou não por causa das autoridades, mas porque é algo que você sentia que era bom, se era bom para a senhora, a senhora fez, né? Então, nesse ponto, não vejo problema nenhum. Agora, a questão de eu me submeter a toda autoridade, eu acho que é perigoso, né? Perigoso por causa disso, que nem todos são autoridades instituídas por Deus. Estão lá sim, mas estão como usurpadores, né? Estão usurpando o trono que não é deles, uma autoridade que não é deles. Então, assim, Paulo fala que nós temos que discernir os espíritos, né? Então é importante ter uma autoridade para discernir se aquele espírito que está lá é o espírito de Deus ou não. Então, se é o espírito de Deus, eu vou me submeter. Agora, se não é o espírito de Deus, eu não posso me submeter àquilo, né? Então, assim, a questão da paz, acho que é a melhor coisa que a gente tem, né? Então, teve paz? Faz. Não teve, né? Deixe diante de Deus, busca a direção de Deus para depois tomar atitude. É o que eu penso. Ô, Paulo, tem a situação também de que, no caso lá dos três amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, quem estava no comando naquele momento era o rei Nabucodonosor. E Nabucodonosor, Deus o chamou de servo.
para julgar o seu povo. O Nabucodonosor levou os judeus cativos. Estavam cativos, estavam presos, eram escravos de Nabucodonosor, servo de Deus, que colocou lá. E como é? Então só para um entendimento maior do que você está falando, é verdade. Então, essa atenção, quando a gente olha de uma forma ampla, assim, que toda autoridade é instituída por Deus, temos que obedecê-la, aí temos que ter esse cuidado, como ele falou, temos que só realmente ter cuidado dos espíritos. Se é do Espírito de Deus, então, tudo bem. Então, essa liberdade que a gente está falando aí, espiritual, ela é importantíssima, o que trouxemos hoje aqui à tona. Porque, em dado momento, o mesmo Espírito que foi enviado para nós, o mesmo Espírito que habita você, Edson, que habita irmão Paulo Garanhuns, que habita o Ronaldo, que habita o meu ser, ele trata conosco de forma individual, nos levando a um só entendimento, porque ele tem um cuidado dele para com cada um de nós, é um cuidado individual. E ele está tratando de nós. A mim, eu senti essa paz em não tomar a vacina, mas você sentiu paz em tomá-la. E agora você está vendo essa situação. Amém. E é assim. Tá bem. E é assim que eu vejo que as coisas têm nos conduzido. Não é questão de achar que está no entendimento maior ou está se colocando. Não, não. Eu creio que ele está nos conduzindo a um só entendimento, com muito amor. Essa é a função principal, eu vejo, que nós estamos sendo levados por esse amor, e esse amor está nos levando. E cada um dentro da nossa realidade, porque a verdade é que a realidade, a vida que Manuel leva é diferente da minha. A cultura mineira é diferente da cultura pernambucana. A cultura de Santa Catarina é bem diferente da nordestina, né? Da sulista. Então, nós temos esses hábitos, essas metodologias, esses conceitos que muitas vezes estão tão juntos e são tão diferentes. E isso vai nos conduzindo aos poucos a compreender. Por isso que os atributos, né, a paciência, a longanimidade para com o outro, entre vós de longanimidade, de paciência. Por quê? Porque eu entendo claramente. Então, quando eu me coloco aqui, foi a minha posição. Não significa dizer que essa seja a mais acertada, a única via que vai nos conduzir ao entendimento do que o Pai, o Elion, o nosso Deus eterno, quer nos conduzir. Né? O foco aqui está sendo o temor ao Senhor. Ter a liberdade de nos levantar. Olha, quantos judeus estavam cativos na Babilônia? Apenas 3 que se oporam. Né? Então, assim, ele tá nos conduzindo às batalhas. Então, a gente vai ver várias outras batalhas travadas no Antigo Testamento, como Gideão mesmo. Saíram 30 mil e só foram 300. Então, assim, a gente vai vendo aos poucos, ele vai nos abrindo a nossa mente, nos conduzindo. E, assim, eu creio que a gente tem essa liberdade de mostrar esse agir, essas revelações, o entendimento que está chegando a nós. E a gente isso é que nos motiva, isso é que nos conduz, que nos orienta. Essa palavra está se tornando parte. E eu vejo que é isso que vamos ser muito requisitados, como o Ronaldo falou. Nós vamos ser cobrados por isso. Estamos sendo cobrados a cada dia por isso. E que seja assim. Sabe por quê? Porque cada dia eu me sinto mais forte por causa de você, Paulo Edson, por causa de você, Ronaldo, de Manuel, de Paulo, Henrique, e de todos os demais que estão com esse entendimento.
que tem me ajudado muito a prosseguir e dizer, vamos por aqui, estamos juntos e vamos nos fortalecendo nele, que é a nossa base, a fonte de toda a energia. Amém? Amém. 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 Tem um texto interessante também de Pedro, 1 Pedro 3,14. Acho que é legal a gente ler também. Acho que é bem esse momento nosso aqui, né? De injustiça. 1 Pedro 3, a partir do 14. Fala assim, mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que é em vós. Fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso procedimento em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Então, é bem claro, o Paulo falou, né? Eu não estou disposto a matar, eu estou disposto a morrer pela minha fé. Então, se eu tiver que sofrer, por isso eu vou sofrer, né? E aquele que vai falar mal de mim, ele vai ter que ver o meu bom procedimento e glorificar a Deus, né? Pelo meu bom procedimento, não pelo meu mau procedimento. Então, assim, a questão da gente ter essa convicção, né? Que eu vou fazer vai ser justamente como nós estávamos falando no começo, com a questão do temor, né? E reforça aqui, né? Então, o temor tem que ser realmente isso. Eu vou fazer ou deixar de fazer alguma coisa por temor ao Pai, né? Realmente, pelo que Ele tem feito e pelo que Ele tem nos prometido a fazer, né? Então, é isso que vai me mover. Então, não o medo da autoridade, não o medo da doença, não o medo do sofrimento, né? Mas por um temor ao Pai e pela esperança que nós temos nele, né? Então, é isso que tem que se mover, é isso que vai me guiar, né? Então, nada mais vai me impedir de andar, né? Então, a minha direção está certa, minha convicção tem que ser essa a cada dia. Então, acho que é bonito esse texto de Pedro aí.